O prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, hoje ele deu uma entrevista, deu declarações e falou sobre a ameaça de retirada da mulher dele, Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, do Ministério do Turismo. Ele disse que isso é resultado de falhas na articulação do governo. Um dos raros momentos de apoio, né, que o presidente Lula teve ainda quando candidato na Baixada durante a campanha foi justamente protagonizado pelo prefeito Vaguinho, pela esposa dele ali na Baixada Fluminense, que era uma região dominada pelo bolsonarismo, né? Então, o presidente Lula tinha dificuldades para conseguir entrada nesses municípios e Vaguinho conseguiu apoiar Lula mesmo diante das resistências ali do eleitorado da Baixada Fluminense. Ele disse que vai ser um erro tirar a aliada dele, que é uma mulher evangélica, que segundo ele ajuda o governo, e entrar no lugar dela um bolsonarista, ou então que ajudou o governo a entrar, aliás, o presidente Lula a entrar numa área bolsonarista, né? Daniela Carneiro anunciou o pedido de desfiliação do União Brasil lá em abril, junto com o marido. A saída do ministério está em discussão por pressão de vários partidos no Congresso, onde o governo ainda enfrenta resistência, enfrenta dificuldades de formar uma base fiel, digamos assim. União Brasil quer esse cargo, enquanto o PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, mira na pasta da Saúde, no Ministério da Saúde. Deputado, se concluída essa troca, né, se ocorrer de fato essa troca, isso vai representar um maior apoio ao governo no Congresso, na avaliação do senhor? Bom, eu não posso falar pelo partido, né? Eu não sou presidente do partido, secretário-geral, o presidente do partido é o presidente Luciano Bivar, o secretário-geral, o ex-prefeito ACM Neto, e o líder do partido é o Mar Nascimento. Eu creio, sinceramente, que não haverá essa mudança tão substancial como imagina o governo, né? O que houve, do ponto de vista de decisão política aprovada pela instância máxima do União Brasil, é que o partido teria uma posição de independência, né, para acomodar essas várias tendências, essas várias alas que existem dentro do partido. Tem uma ala que quer fazer parte do governo, quer indicar ministério. Tem outra ala que quer uma posição mais de independência. E tem uma outra ala que quer uma posição de oposição. Então, a forma que você tem para acomodar esse quadro geral é justamente a de ter o partido numa posição de independência, onde o governo terá apoios, eu diria, em maior grau, em maior intensidade em algumas matérias, em menor intensidade em algumas outras matérias. Mesmo sendo uma posição como essa, o partido, se tiver 50% de apoio ao governo, já representa um apoio significativo. A minha posição será uma posição de oposição. A minha posição será uma posição sintonizada com a minha história, que sempre foi antagônica ao PT. O PT é muito intervencionista. Eu confrontei o PT com relação à lei do saneamento. Eu tenho uma posição oposta ao PT com relação à questão da privatização da Eletrobras, que foi contestada pelo Partido dos Trabalhadores lá no Supremo Tribunal Federal. Então, toda matéria que disser respeito à interferência econômica indevida por parte do governo federal, ou matérias que cesseiem a liberdade de expressão, eu terei uma posição absolutamente contrária, como, creio eu, boa parte da bancada do União Brasil. Bom, hoje em Brasília, o presidente Lula se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, né, a Ursula von der Leyen. E aí, durante aquela declaração conjunta, eles dois apareceram, não responderam as perguntas, mas falaram. E aí, Lula criticou a exigência ambiental extra que os europeus querem no acordo com o Mercosul, né? Disse que a premissa das negociações não deve ser desconfiança e na sanção, né? Não deve ser dessa maneira, né? Segundo o presidente Lula. Bom, a Ursula von der Leyen também anunciou recursos para o Fundo Amazônia, produção de hidrogênio verde, né, ô Jamil, mas tem toda essa questão aí que o presidente Lula fez questão de pontuar. Olha, Diego, isso é uma história muito incrível. Por quê? Porque o governo brasileiro começa, o novo governo brasileiro começa no início desse ano, e há uma enorme esperança de que finalmente esse acordo vai ser ratificado, vai ser fechado. Muito bem. Até que os europeus, então, aparecem ali em março, abril, com a declaração final que faltava justamente para entrar como anexo do acordo e que estabeleceria, vamos dizer assim, os parâmetros ambientais desse acordo. E aí o Mercosul, e principalmente o Brasil, os quatro países do Mercosul, levaram um susto
Porque a declaração, o anexo, basicamente, do acordo que os europeus estavam propondo era, segundo pelo menos a versão brasileira, totalmente descabido. Fazia exigências, para você ter ideia, superiores ao próprio Acordo de Paris. O Acordo de Paris, que, claro, é o grande acordo multilateral. Aí o governo brasileiro falou: bom, calma aí, nós estamos entrando aqui num acordo comercial no qual, se nós tivermos algum problema, nós vamos ser punidos, e, além disso, com exigências que vão além do próprio Acordo de Paris, que foi o que nós assinamos. Tem várias histórias muito impressionantes dessa negociação desses últimos meses. Primeiro, é que os europeus chegaram e falaram: olha, esse anexo ele é sigiloso, não pode ser divulgado, não pode ser circulado, nem com as ONGs, nem com o setor privado. Isso ainda é uma coisa só nossa, Mercosul, União Europeia. O Mercosul falou: tá bem, então vamos manter em sigilo. E uma semana depois, os europeus vazaram para as ONGs europeias. E aí, obviamente, o governo brasileiro ficou extremamente irritado, porque, claro, estava cumprindo, vamos dizer assim, em boa fé, um pacto que os próprios europeus não cumpriram. Não só isso, o anexo veio repleto de exigências extras. E é disso que o presidente Lula hoje está falando, vários meses depois. Mas isso, nos bastidores, isso já contaminou a negociação e já criou uma dificuldade bastante grande. Vamos lembrar, o presidente Lula chegou a dizer lá no começo do governo dele que ele esperava que esse acordo fosse fechado até meados do ano. Já estamos meados do ano, o acordo não tem nem sinal de estar sendo fechado. A Ursula von der Leyen hoje, da declaração dela, falou que espera até o final do ano, mas de ambos os lados já se abandonou a ideia de um prazo fixo para a ratificação desse acordo, o que demonstra que, obviamente, ele é muito complicado. E só um último detalhe, Diego, ainda sobre o acordo. Muita gente, durante o governo Bolsonaro, alertava que justamente os europeus estavam usando a questão ambiental como uma desculpa perfeita para não assinar o acordo com o Mercosul. E é verdade que eu acompanho essa negociação desde 1999 e a cada 2, 3 anos os europeus traziam um novo argumento. O problema é que no governo Bolsonaro eles encontraram o argumento perfeito, porque afinal de contas o governo Bolsonaro estava sim sendo omisso, o desmatamento sim estava explodindo e, portanto, os europeus falaram: ótimo, esse é o argumento que a gente precisava para frear. Agora, o que deixou o governo Lula bastante chateado com os europeus é que, justamente num governo que quer lidar com a situação, o protecionismo revestido de preocupação ambiental voltou ao centro da mesa. E aí o governo Lula ficou extremamente chateado, eu acho que a gente pode usar essa palavra, com os europeus por conta desse comportamento. Qual